Quando você pensa em liderança, o que vem à sua mente? Responsabilidade, controle, poder. E se liderar fosse sobre escuta, presença e alma? No episódio de hoje, nós vamos falar de espiritualidade na liderança. Eu sou a Jenny Sandzer, terapeuta holística integrativa, sou taróloga e também professora de dança. E eu sou Priscila Figueiredo, terapeuta integrativa. Seja muito bem-vindo ao podcast do Vem Viver Você. É porque eu quero podcast e é isso! Vai ser podcast, a gente Já está manifestando. Exatamente, Manifestando. o universo, porque o mês que vem eu quero estar gravando um estúdio, ok, querido? É sobre. Amém, Senhor. Quando a gente fala de espiritualidade na liderança, a gente não está falando de uma prática religiosa, de uma escola religiosa específica. Não é sobre você pegar os seus colaboradores, os seus sócios, rezar ou cantar com baião ao redor da fogueira. Não é sobre isso, mas é sobre você estar conectado com algo além de você. Para mim, a espiritualidade me traz propósito, me traz clareza de quem eu sou e me traz conexão com as possibilidades. Então, por exemplo, o uso do tarô, ele muitas vezes me guia para fazer escolhas, não é porque o tarô ele determina a verdade, o destino, não é sobre isso, mas é porque ele me traz clareza da consequência daquela escolha. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Para eu gravar um vídeo, eu gravo um vídeo de roxo ou de amarelo. Se eu gravar de roxo, o resultado é esse. Se eu gravar de amarelo, o resultado é esse. Eu olho os dois resultados e falo, ok, escolho ir de roxo, escolho o que quer que seja. Então, para mim, eu sempre consulto qualquer tipo de espiritualidade que esteja ao meu alcance naquele momento. Seja uma reza, seja uma intuição, seja uma conversa com alguém que tem talvez um outro tipo de contato também com a espiritualidade, seja um oráculo como o tarô, ou seja simplesmente prestando atenção na minha intuição. E com isso eu divido. Olha, até sonhos também, para mim, são extremamente contato com a espiritualidade. E isso não requer necessariamente contato com uma escola religiosa em específico. Eu posso fazer um mantra, por exemplo, para me centrar naquele momento antes de ir para uma reunião. Eu posso chamar as pessoas para fazer uma respiração antes de entrar num evento. A gente tem muito essa prática. Antes do atendimento, a gente junta todo mundo, a gente faz uma oração, a gente reza, respira ali todo mundo, para todo mundo se conectar, cria um campo e por aí vai. Então, quando eu entendo, né, prática religiosa na liderança, quer dizer isso, quer dizer você permitir também que o outro traga uma intuição que ele teve, que ele traga um ponto de vista diferente. Eu sonhei com aquilo, ou então eu vi a nossa empresa naquele caminho, naquele tal evento, enfim, o que quer que seja. E você estar aberto para isso. A espiritualidade, ela não é, para mim, um dogma. Não é isso, é a lei, tá escrito, é assim que deve ser. Eu, Jenny, não sou assim a ferro e fogo. Você é assim? Não. A Jenny trouxe esse aspecto, né, da espiritualidade vinculada a um propósito. Para além disso, também eu percebo a espiritualidade como esse processo de confiança. Confiança no fluxo da vida, confiança de que existe uma inteligência maior que nos conduz e que realmente, de alguma forma, integra vários propósitos. Porque certamente o propósito de alma da Jenny é um, o meu é outro, o seu é outro, mas a gente precisa se unir, né, nos nossos trabalhos, no nosso servir de um modo geral, e quando a gente faz isso, a gente está prestando um serviço para a humanidade, seja para uma super humanidade, dependendo da quantidade de pessoas que atinge, seja para essa humanidade que você atinge também menor, mas a gente está prestando um serviço para alguém. Então, exige também de nós uma certa confiança nessa guiança maior que nos conduz e que, ainda que a gente não tenha controle efetivo sobre quais os resultados, mesmo que a gente estabeleça metas e a gente sabe, né, falando de negócios, falando de empresas, falando de servir, a gente sabe que a gente precisa trabalhar com métricas, a gente sabe que a gente precisa lidar com as questões que são aqui da nossa matéria, mas a gente sabe também que existe algo maior que nos conduz e que muitas vezes vai vir nesse formato de intuição. Caramba, fiz uma reunião com aquela pessoa e, nossa, a energia fluiu muito. Eu não sei porquê, mas eu confio no que ela está trazendo, eu confio no que ela disse, acho que esse é o melhor caminho, vamos por aqui. O contrário também acontece, né? Acontece muito. Me reuni com fulano e não sei não. Fulano, nossa, ele me ofereceu tudo e eu não sei porquê, mas tem alguma coisa que não tá batendo, sabe? Aquele o santo não bateu, seja lá qual for a expressão que você usa. E isso realmente é interessante porque não está vinculado a uma escola religiosa. E entenda aqui a escola religiosa como o catolicismo, né? O espiritismo, a Umbanda, o Ifá, enfim, os evangélicos, são escolas religiosas, são as práticas que as pessoas fazem para seguir ali a sua religião, para trabalhar de alguma maneira a sua espiritualidade. Para outras pessoas é estar em contato com a natureza. Cada pessoa trabalha a sua espiritualidade da forma
como deve ser. Mas os líderes de uma empresa, eles precisam estar em contato e ter essa consciência da importância de trabalhar a sua espiritualidade, especialmente quando você está liderando, né? De uma forma ou de outra, você acaba se tornando aquele que vai à frente, ou aquele que está conduzindo tantos outros que se tornam seus braços ali em uma série de execuções e de trabalhos. E se você não tiver com isso bem trabalhado, obviamente isso vai respingar também nos impactos do trabalho da sua equipe, de quem você está liderando. Então, é um ponto muito importante a se observar. Com certeza, e inclusive os líderes religiosos têm essa responsabilidade com muita clareza, eu espero, né? Quantas vezes a gente viu aí líderes religiosos que desabaram, porque diversos motivos, né? Não vamos entrar nessa esfera, mas quantas vezes a gente viu escolas religiosas balançarem profundamente porque o líder não estava pronto, ou então se corrompeu, ou então virou para o outro lado, ou então é muito ganancioso financeiramente, enfim. A gente tem que entender que um líder religioso, aí, falando das escolas religiosas, ele tem muita responsabilidade, porque tem muita gente que está olhando para ele como exemplo. E aí, fazendo o paralelo para o líder empresarial, as pessoas estão olhando para você como exemplo. Então, como é que você lidera? Como é que você lidera a sua empresa, a sua vida? Como é que você... Como é... É sobre. Como é que você lidera a sua empresa, a sua vida? Então, isso tudo é importante que o líder, que seja lá o líder do que for, seja uma empresa, seja de uma casa, que você tenha, de novo, voltando para o propósito. Qual é o propósito? Por que que você está fazendo isso? Então, assim, você ter clareza da sua espiritualidade, acho que é importante, para que você consiga se conectar sempre de volta com esse propósito, que às vezes a gente se perde, a gente se distrai, a vida leva a gente para outros caminhos, mas quando a gente volta e se reconecta com isso, faz com que a gente tenha de novo nosso lugar de líder. Então, a espiritualidade, ela, para mim, ela é um instrumento de clareza e é um instrumento de centramento, de eu lembrar quem eu sou, de eu lembrar por que eu estou aqui. A gente fala assim, a quinta dimensão, a gente vai ascensionar, a gente vai não sei o quê. Tudo bem, tudo bem. Mas a vida real, Matrix, o 3D, isso aqui que vocês estão vendo, tem que fazer muita coisa para que as coisas aconteçam. Então não é a gente só ficar sentado meditando e fazendo embaixo da árvore que as coisas se materializam. Isso é um pensamento mágico, é um pensamento infantil, inclusive. A gente não pode delegar para a espiritualidade o resultado que a gente quer na vida material. Então eu vou ficar aqui só rezando, pedindo para Deus para me dar, seja lá o que for, de resultado financeiro. E eu não vou fazer nada, eu vou ficar só aqui rezando, pedindo aqui, pelo amor de Deus, fazendo promessa, seja lá o que for. Você vai ter resultado? Não, não existe milagre. Então a gente tem que trazer a 3D com o que quer que seja, com o campo espiritual, com o campo mórfico, enfim, o nome que você vai dar aí. É importante a gente ter clareza do nosso papel. E aí, o contato com a espiritualidade, ele tem que ter equilíbrio. Eu não posso nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Eu não posso ser tanto aqui, né, chakra coronário, quem já tá do babado aí, chakra coronário que tá aqui, ficar mentalizando e construindo, idealizando e sonhando e construindo e tá. Você não tá na terra, jovem. Você tem que estar aqui, ó, aterrado. Mas você também não pode estar muito aterrado e estar cego para a espiritualidade, tá cego para a sua intuição, cego para os sinais que a gente muitas vezes recebe. Quantas vezes a gente já não recebeu mensagens assim aleatórias na vida? Tipo, você tá na fila do banco, aí a pessoa que tá ali na frente começa a falar no telefone, não sei o quê. Caraca, isso que serviu muito para mim. Ou então você tá, sei lá onde, no ponto de ônibus, ou então no mercado, numa balada, quer que seja onde você tá, esteja atento, porque o universo, ele fala com você de diferentes maneiras, né? A gente viu muito isso no Visitando Templos, a gente visitou diversos templos nas escolas religiosas que a gente visitou. Se você não conhece ainda o nosso quadro Visitando Templos, veja, porque a gente foi, assim, do católico ao crente, ao Ifá, ao Umbanda, enfim, ao budismo. E é impressionante como, no final das contas mesmo, depois que a gente tira todos os nomes, depois que a gente tira todos os nomes de santo, depois que a gente tira todas as rezas, todo mundo se conecta ao quê? Ao amor universal. Todo mundo, todas as escolas religiosas, me desculpem se você pode falar que a minha é melhor que a sua, que a uma é mais bonita que a outra, não é sobre isso. A gente está falando aqui de propósito. O propósito de todas elas é o amor, é ajudar o outro, é estar inteiro no seu propósito. E é você assumir isso e vai para a vida. Então, quando você tem essa coragem, quando você tem essa conexão com a sua espiritualidade, você não duvida.
Sabe, você olha para aquilo e fala, é isso, esse é o meu propósito. Você pode duvidar, sim, de caramba, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Mas não tem dúvida porque, cara, Deus está com você, a espiritualidade, Tara, Buda, não importa o nome da pessoa que você bota lá em cima no seu, né, no canalzão ali, é você olhar para essa espiritualidade como um guia e não como certeza, não como lei na sua vida. Você é livre para escolher seguir ou não a espiritualidade. E aí vem a proposta, né, de você dar o passo, que é você agir e confiar que o chão vai estar lá para te amparar de alguma forma. Às vezes vai ser um pouquinho mais alto do que você estava imaginando, né, mais baixo, mais alto, e você vai se ajustando e percebendo que nem sempre vai vir no embrulho que você estava imaginando que viesse, aquilo que você pediu. Às vezes ele vai vir num formato meio diferente, um pouco turbulento, um pouco interessante, algo para desenvolver alguma habilidade que você também precisa para conseguir liderar com a força e do seu lugar realmente. Então, é importante a gente estar atento para perceber todos esses sinais que muitas vezes a gente pede e porque vieram de um jeito que a gente não queria ou do jeito com a resposta que a gente não imaginava, a gente deixa de seguir, deixa de acompanhar. Enfim, então realmente ter essa percepção, ter esse canal, ter essa abertura e compreender que liderar também é liderar com essa escuta, com essa presença, com essa consciência de abertura, de que existe algo maior realmente nos guiando. A Jane trouxe logo no início, né, algo que a gente faz todas as vezes que a gente vai participar de um evento, ou todas as vezes que a gente vai participar de uma palestra, seja lá o que for que a gente vai fazer, a gente faz realmente a nossa oração, a gente abre o nosso campo e também a gente encerra, né? A gente faz esse fechamento do campo. E eu quero trazer uma experiência muito interessante, porque teve uma vez que a gente foi participar de um evento e a gente não fez essa preparação em um dos dias, né? No dia de abertura. E esse dia foi o puro suco do caos. Total. Assim, deu, sei lá, 3 horas, era um evento de um dia inteiro, deu 2, 3 horas de evento, ninguém tava aguentando mais, tava todo mundo assim extremamente sobrecarregado, todo mundo exausto e não tinha feito nada. A gente não tinha atendido a quantidade de pessoas que a gente imaginava atender, mas estava muito caos. Tudo que vinha de fora estava chegando e grudando na gente assim de um jeito. Era como se a nossa energia estivesse sendo sugada assim, ó, de canudinho, sabe? E nós éramos vários, nós éramos 9, 10 terapeutas na ocasião do evento. E aí a gente percebeu ao final do dia que a gente não tinha feito esse processo de cuidar da nossa espiritualidade, de abrir o nosso campo juntos. E é claro que dentro do nosso grupo nós temos uma diversidade de terapeutas, obviamente a gente tem diversidade de escolas religiosas ou de formas de trabalhar essa espiritualidade, tá tudo bem. Mas a gente ali, né, nesse lugar que a gente está se colocando de ir à frente, de abrir os caminhos, de ser essa liderança de alguma maneira, quando a gente não faz esse processo, a gente percebeu que o impacto do trabalho, da entrega, da nossa produtividade é péssimo, é terrível. Então, eu não sei que ritual você poderia criar aí na sua empresa, eu não sei o que faz sentido para você. E eu trago também, a gente traz aqui esse vídeo como essa provocação. O que poderia tornar, qual o ritual simples que você poderia fazer que poderia tornar a sua empresa muito mais produtiva, muito mais presente, muito mais conectada com esse propósito geral do servir de vocês nesse trabalho, de forma que as pessoas se sintam realmente parte de algo maior, que elas se sintam comprometidas naquilo que elas estão entregando e que elas percebam que é algo para além delas, né? Então, o que a gente observou é que quando a gente não lidera com espiritualidade, a nossa produtividade cai, o nosso rendimento cai, a nossa energia cai, a gente observa conflitos na equipe, a gente percebe que tudo dá muito ruim. Então, esse é o convite, essa é a proposta. Lembrando que o ritual não necessariamente quer dizer ligado a uma escola religiosa, não é porque você tem um crente, um umbandista e um espírita e um católico na mesma equipe que vocês não consigam convergir todos no mesmo ritual. O ritual quer dizer fazer algo que conecte. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês podem, por exemplo, colocar um bolzinho, uma cestinha, com vários cristais na porta da empresa, na sala do chefe, ou onde quer que seja. E aí, todo dia de manhã, todo mundo vai lá, escolhe um cristalzinho, pede para aquele cristal, ou seja lá o que for, pede para alguém que aquele cristal seja um instrumento de filtro energético, que ele tire tudo aquilo que está
sobrecarregando o campo mental daquele funcionário ou o seu também. E aí todo mundo, todo dia, vai lá e escolhe o meu cristal do dia é X. Ok, então você vai passar o dia inteiro com aquele cristalzinho ali em cima da sua mesa, na gaveta. Não precisa ficar na frente para todo mundo ver. Tô dando exemplo, tá, gente? Você vai trabalhar o que faz sentido na sua empresa. Ou na sua casa, enfim. E aí, no final do dia, vai lá, agradece esse cristal e devolve, que aí no outro dia, outra pessoa pode servir daquele cristal. Ou vocês podem usar um óleo essencial. Todo dia, todo mundo junto, inala um óleozinho essencial, pedindo que aquele óleo traga calma, traga clareza, traga produtividade, traga foco, criatividade, seja lá o que for que a sua empresa requer naquele dia, para que todo mundo sinta que o grupo está coeso. Eu acho que a espiritualidade também faz parte de conexão. Quando o grupo sente que está todo mundo coeso, o trabalho rende, né? Com muito mais facilidade. Então, você trazer a equipe inteira, talvez naquela semana, fulano vai liderar os rituais da semana, ou então na outra semana, sabe, experimentar diferentes escolas religiosas, se você quiser trazer esse campo para o seu trabalho, por que não? Se o fulano é budista, eu sou católica, o fulano é umbandista, cada um traz, nessa semana ela é budista, ela vai trazer os mantras. Ok, todo mundo de manhã vai fazer tal mantra, tá bom, gente? E aquela pessoa vai liderar. Na semana que vem sou católica, eu vou trazer a oração, não sei o quê. Na outra, umbandista, e por aí vai. Mas não é para fazer um ritual, sabe, xamânico, e boa tarde, todo mundo cantando de novo com o baião ao redor da fogueira. Não é sobre isso, mas é você trazer pequenas práticas que a equipe sinta que tá todo mundo junto. Todo mundo está disposto a experimentar e dividir. Por que não? Somos seres humanos, a gente está aqui para experimentar. E é tão rico, né? Quando a gente se alimenta do que o outro está se alimentando também. Então, a gente também, voltando ao Visitando Templos, a gente experimentou diferentes escolas religiosas que muitas delas, por exemplo, a Pri, nunca tinha ido. E aí, assim, para mim era um lugar confortável, por exemplo, na Umbanda, no Espiritismo, no Ifá, no Candomblé, porque já é uma coisa que eu venho aprendendo ao longo da minha vida inteira. Eu nasci em casa espírita kardecista. Então, eu sempre frequentei centros. E aí, quando foi a vez da gente ir numa igreja evangélica, eu falei, meu Deus, e agora? Será que eu vou pegar fogo quando eu passar na porta? Porque realmente é uma coisa que eu nunca tinha ido na minha vida. E para ela era totalmente normal, porque na vida dela, na experiência dela, estava normalizado isso. Então, assim, foi muito interessante essa troca nossa de conhecer o espaço do outro, dessa disponibilidade em experimentar, e por que não trazer isso também para o ambiente corporativo? E independe do tamanho da sua empresa, se você tem uma empresa de 1, 2, 10 ou milhões de pessoas, por que não fazer pequenos núcleos? Por que não trazer as cores também como um ritual? Ou segunda-feira é o dia do amarelo, na terça é o dia do... E não precisa ser a roupa inteira, às vezes é um acessóriozinho que você traz naquela roupa, já conecta a equipe inteira e, poxa, a gente quer muita energia, então vamos trazer o vermelho para segunda-feira, para a gente ter muita disposição e tudo mais. Então é você usar pequenos rituais. As práticas integrativas trazem ferramentas para isso, e é interessante você usar dessas ferramentas no seu trabalho. Por que não, jovem? A proposta é realmente que você possa olhar e perceber que rotina seria possível de ser implementada aí no seu trabalho. E aqui a gente está falando sobre liderança, né? Na espiritualidade a gente pensa muito sobre o trabalho, mas a gente já trouxe várias vezes e eu quero reforçar sobre você é o líder da sua casa, você é a líder da tua casa, você é a líder às vezes no encontro entre amigas, você é a líder no aniversário, você de muitas formas. Então, como a gente pode criar esses movimentos de pertencimento, como a gente pode criar esse movimento de alguma maneira para trazer essa harmonia e essa conexão realmente para aquele grupo que a gente está liderando, não importa a quantidade de pessoas que sejam. A Jenny trouxe vários exemplos e realmente o que ela trouxe assim, são de pessoas muito evoluídas, né, queridos? Porque a gente olha para a nossa realidade e percebe muita intolerância religiosa, a gente percebe muita divergência e tá tudo bem. Eu acho que é um respeito muito grande que a gente precisa ter sobre esses temas. Talvez na sua empresa não seja possível implementar práticas relacionadas às práticas religiosas especificamente. Sim. Então você pode entrar com os cristais, como a Jenny trouxe, e nem sempre isso também vai ser bem-vindo. Você pode entrar com os óleos essenciais também, que aí já fica uma forma mais tranquila, porque você pode difundir no ambiente. Tem vários cuidados que a gente pode fazer.
A prática da respiração. Eu acho que o ato da respiração é a coisa que é mais neutra que a gente pode trabalhar. Mas de uma forma que, antes de todo mundo, a gente vai começar uma reunião, vai começar a nossa manhã, ou no intervalo do almoço, tá todo mundo ali na copa de alguma maneira. Gente, vamos fazer uma respiração, vamos fazer 3 respirações profundas, fechar nossos olhos, agradecer por esse alimento, agradecer por esse dia. Só de você trazer esse convite para agradecer por algo que aconteceu no seu dia, você já está mudando o estado emocional da pessoa que às vezes está muito estressada com tudo que não deu certo, com o trabalho que não entregou na hora, com a ata da reunião que saiu errada, enfim. Quando você traz ela para esse olhar de vamos agradecer por algo que aconteceu no seu dia, porque você acordou com saúde, você conseguiu chegar aqui, você tem um carro, olha, você tem um trabalho, né? Você vai ser remunerado mensalmente. Então, o que você pode fazer para poder trazer esse olhar? E a gente não está falando aqui também de uma positividade tóxica, não é sobre isso. O que a gente está trazendo são caminhos, são meios, para que você cerque-se aí e comece a explorar e pensar o que eu posso trabalhar com a minha equipe, qual a abertura que eu tenho aqui. Será que a galera tem uma espiritualidade mais neutra, uma espiritualidade mais abrangente? Será que aqui a gente pode falar? Ou será que eu começo com uma respiração e vou vendo aonde a gente pode ir, né? O que a gente pode fazer? Um outro aspecto que também, para mim, ele traz muito essa conexão com a espiritualidade, é muito louco, mas para mim é a dança, né? Quando eu danço, eu entro em movimentos muito profundos dentro de mim. E eu não estou falando de uma dança estética, onde eu sigo o passinho e tanana, a louca do TikTok que não sabe os passinhos, mas esse aqui, né? In the case tenho filhos jovens, então vão estar sabendo. Mas a dança, para mim, ela me coloca nesse lugar. Então, o que é a dança? É o corpo, é trabalhar o corpo, né? Quando eu estou em conexão profunda com o meu corpo, eu consigo perceber a inteligência dele. E o corpo, ele diz pra gente, quando algo não está certo naquele ambiente, ele sente a energia. Sabe aquele arrepio que você sente? Que você sabe diferenciar se foi bom ou se foi ruim. Quando alguém chega e você fala, nossa, fulano hoje está pesado, tá? Nossa, quando ele chegou, tudo ficou pesado. Você está percebendo um campo, você está percebendo um invisível que você não precisa saber justificar ou dar nome para isso. É só uma habilidade que o nosso corpo tem de perceber as coisas ao redor. E que ótimo que ele tem isso. Mas eu só consigo perceber e desenvolver essa habilidade do meu corpo quando eu estou profundamente conectada com ele. Então, se conectar com o corpo é também uma forma de se conectar com a sua intuição, com a sua espiritualidade, com esse algo maior que te conduz de alguma maneira. Então, práticas que voltem para o corpo, por exemplo, um amassamento do seu corpo, né? Se abraçar um pouco ali, fazer pequenos estímulos. Então, no seu timo, aqui a gente tem uma glândula que se a gente ativa ela, a gente consegue ficar também mais atento, mais produtivo, ter mais energia, segundo a medicina chinesa. Tem um ponto aqui também que se a gente estimular, a gente consegue ficar com mais disposição. Às vezes você já está assim, mas ainda precisa escrever aquele artigo, aquele texto. Então, esse é um ponto que você pode estimular. Existem práticas que a gente pode fazer para trabalhar o nosso corpo para a gente voltar. Que aí é o que a Jane disse. Não adianta eu ficar também muito aqui no plano das ideias. A gente é muito criativa, então assim, tem hora que a gente pipoca aqui. A gente mesmo se vê assim. Se vê muitas vezes. Várias então, vezes. Quando a gente tá muito aqui, epa, peraí, vamos ali pôr o panagrama? Calma. Só pra gente saber que é real, que a gente tá aqui, vamos conectar com o nosso corpo, vamos dançar, se amassa aí, vamos voltar. Porque não adianta eu ter muitas ideias e também não conseguir executar, não conseguir realizar, não tornar isso material pra gente poder experimentar e viver isso. Então, pra mim, liderar com espiritualidade é isso, você se conectar com o seu corpo, é você trazer esse espaço para discussão de alguma maneira, né? Trazer uma forma de que tá vendo a galera com baixa produtividade, tá vendo as dificuldades. E aí em casa, às vezes é o seu filho mesmo. Ao invés de ficar mandando ele fazer o dever, fala para ele parar um pouquinho, vai dançar com ele, vai ali no parque, põe o pé na grama, né? Vai fazer qualquer outra coisa, porque ele se nutre. E aí depois ele volta e consegue produzir, consegue entender o dever, ele consegue fluir de uma maneira muito diferente. E acho muito importante destacar o seguinte, em relação ao que a Pri trouxe sobre intolerância religiosa. Se você trabalha num ambiente que o seu chefe é extremamente religioso e isso está te agredindo de alguma maneira, eu acho que é importante você minimamente deixar claro, minimamente falar. Olha, talvez diminuir o volume da música que você está ouvindo, ou então, não sei, aquela imagem, e me explica, o que isso aqui quer dizer para você? Porque quando a gente se comunica, né, quem já diria o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, então você conversar com a pessoa, e na minha concepção, se alguém me perguntar o que é essa ametista, o que isso aqui significa, eu vou ter o maior prazer em explicar,
porque eu entendo que aquela pessoa está querendo me conhecer um pouco mais, ela está querendo entender o que faz sentido no meu universo. E se você levanta as barreiras, essa ametista aqui quer dizer não sei o que, não sei o que. Quando você reage com a pergunta da pessoa, você está afastando a pessoa. Então, quando você entende que a pessoa está perguntando de um lugar curioso e não de um lugar agressivo, a espiritualidade aproxima e não afasta. Então, independente da escola religiosa que o seu chefe ou que você, sendo chefe, pratica e os seus funcionários pratiquem, conversem, alimentem-se uns dos outros nesse sentido espiritual. Baixar as barreiras para o que o outro está trazendo, porque se está fazendo sentido no universo do outro, ele está se enriquecendo com isso, e aonde que você pode se enriquecer com isso também? Se eu faço o Ho'oponopono, a Pri nunca fez, Pri, poxa, eu conheço uma técnica que é assim, assim, assado, que tal a gente experimentar no intervalo do almoço? Que tal a gente experimentar antes de uma reunião ou depois de uma reunião que foi difícil, que foi desafiadora? Pode ser que isso nos ajude a ressignificar aquilo que foi difícil, enfim. Se você tem ferramentas, você é líder, se você tem ferramentas que te ajudam, sugira para o outro, não imponha. Não é sobre você ser maior porque eu sou líder, faça como eu digo, senão você nananã. Não é sobre você ser impositivo na sua sugestão, porque isso afasta as pessoas de você. Então, use a sua espiritualidade como ferramenta e não como regra. Não como, né, eu tô mandando, é assim. Se eu sou crente, eu quero ouvir um louvor e todo mundo vai ouvir, não quero nem saber. Não é sobre isso. Calma. Bota um louvor, depois bota um pagodinho, depois bota um funk, depois bota uma ópera, porque pode ser que cada um se conecte de uma forma. A música e a dança também nos norteia muito, né? Então, o corpo realmente, ele é a nossa casa, né? De quem nunca ouviu que o corpo é o templo. Então, como é que você está indo para o seu templo? Você vai para a igreja, você vai para o centro, você vai para o mosteiro, seja lá onde for que você pratica a sua religiosidade, sua espiritualidade, você se veste de uma maneira respeitosa, você toma um banho, sabe, antes de ir, você se cuida antes de ir. E como é que você está indo para o seu templo interno? Como é que você cuida do seu templo interno? O pessoal falando, eu não posso fazer tatuagem porque, né, não vou machucar o meu templo. Aí os templos lá na época Renascença, né, a Capela Sistina totalmente desenhada, né, os templos góticos, as igrejas góticas com bastante desenho. Então, assim, como é que você trata a sua espiritualidade de uma forma muito individual? A minha prática religiosa hoje, ela não é mais de um centro só. Eu entendo que a espiritualidade, ela está em mim. Ela está onde eu estou. Eu carrego o meu próprio templo. Então, esse aprendizado eu levo para a vida e eu transbordo com as pessoas que trabalham comigo. Você quer trazer uma oração católica? Legal, vamos fazer. Você quer trazer uma oração da igreja, enfim, que quer que seja, ou do Umbanda e Fá, enfim, não importa. O que importa é você estar conectado com algo maior. E, de novo, voltando para o propósito. O que é que te move em direção ao seu propósito? Legal, eu quero me mover ao meu propósito também. Então, posso pegar uma carona aqui no seu trenzinho, já que você já está andando? Sabe? Poxa, que legal. Que louvor é esse que você escuta? Deixa eu ouvir também, deixa eu conhecer. Por que não? Isso não me diminui, isso não tira o meu valor, isso não me faz ter menos conexão com a minha espiritualidade, isso não me faz ser uma pessoa que está regredindo. Pelo contrário, eu acho que a gente está progredindo, expandindo sempre, sempre, não importa. Se eu sou uma pessoa que tem uma prática de tal escola religiosa e vem a pessoa aqui me ensinar alguma coisa diferente, por que não? Pelo menos ouvir. Não quer dizer que você está comprando essa ideia e você agora eu vou me tornar aquela escola religiosa ali jovem. Vamos com calma no processo, Senhor. Respira um pouquinho. Sabe, você vai filtrar, você é adulto. Você tem total capacidade de discernimento. Cara, isso aqui eu gostei, legal, vou praticar. Isso aqui eu não gostei, jovem. Ok, próximo. E o que mais tem? Sabe, vai além, vai além. Não fica ali na sua zona de conforto e pronto, isso aqui acabou, pronto, agora ninguém mais me agrega em nada. Jovem? Não, e aí eu te pergunto também, talvez você esteja seguindo uma escola religiosa que te foi imposta, que você nunca questionou, que você nunca nem visitou outras, e que você tem um monte de pontos de vista sobre outras escolas religiosas que foram comprados, né? Que as nossas famílias tinham. Antigamente existia muito isso, muitas brigas sobre, muitas intolerâncias. Existem ainda, mas assim, hoje a gente pode falar sobre isso abertamente. Antigamente não podia, então o católico não entrava na igreja evangélica, o evangélico não entrava no centro. Então, existia muito esses aspectos.
até pela questão do pertencimento, e tá tudo bem. E aí fica uma provocação, né? Qual é o líder que você quer ser? Aquele que repete modelos, repete padrões antigos, ou aquele líder que abre caminhos para o novo, que traz esse aspecto da diversidade, que amplia e que expande não só as próprias pessoas ao seu redor, mas a empresa, o seu servir, a sua conexão, a sua produtividade. Então, hoje o nosso convite é para que você possa liderar realmente junto com a espiritualidade, para que o seu servir transborde das maneiras mais incríveis possíveis e que gere harmonia, conexão, pertencimento e muito respeito à diversidade, aonde quer que você vá. Se fez sentido para você, conta pra gente. A gente adora ouvir vocês, ler os comentários. A gente está aqui, de fato, muito engajada com o nosso propósito, que é também trazer liberdade, autonomia, autenticidade para você que está aí. Se você é terapeuta, se você é nosso cliente, se você é dono de empresa, todos nós temos o mesmo propósito, que é viver de forma livre, autêntica, ser feliz, se conectar com um amor maior, seja ele da escola religiosa que for. Conta aqui pra gente e conheça também as nossas outras redes. A gente está no Spotify, a gente está no YouTube, no TikTok, no Instagram. A gente ainda não está no LinkedIn, mas é sobre. Um dia a gente chega lá. Enfim, é sobre ou não. Mas é isso. O que mais? Acho que é só. Ficamos com muitas coisas aqui e a gente espera que vocês consigam continuar acompanhando nossos conteúdos para saber muito mais sobre saúde mental na sua vida. Até a próxima.